Bem, boa noite a todos, né, e a todas. Hoje, então, nós teremos a nossa terceira palestra deste ciclo de formação continuada, né, e o tema da minha palestra é Educação Patrimonial e Resgate da Memória, Estratégias de Conservação dos Monumentos. Anteriormente, nós tivemos, né, início com as palestras com o professor José Cirilo, no dia 10, e no dia a palestra nessa terça-feira, no dia 17, foi com a Heloísa Comério. Então, hoje é a nossa terceira palestra e eu gostaria de avisar a todos e a todas que eu postei hoje no canal do YouTube do projeto as duas palestras anteriores. Então, elas já estão disponíveis. O link foi colocado no grupo do WhatsApp. E depois também os meninos podem colocar aqui, o Evandro ou o Douglas, no chat também, para quem ainda não viu o link, né, no grupo, que é o canal do YouTube do Arte Pública Capixaba. Então, eu darei início à minha fala, né? Esse tema, ele é da educação patrimonial, ele surgiu, né, o meu interesse surgiu por esse tema desde quando eu entrei no mestrado, aliás, anterior a isso, na verdade, quando eu iniciei como aluno especial no mestrado, na disciplina do professor José Cirilo, foi quando eu o conheci e quando eu entrei no laboratório de pesquisa. Então, assim, esse contato inicial me gerou foi reverberando, né, durante todo o meu trabalho de pesquisa, durante o mestrado, posteriormente, até hoje, no doutorado, essa questão da preservação. Pois, assim, quando eu comecei a estudar arte pública, e eu vou falar um pouquinho mais para o final, esse tema, essa questão da preservação, ela foi caminhando lado a lado, né, a minha pesquisa. Mas eu vou começar falando, então, o Cirilo já falou, já na primeira palestra, já pontuou bem, né, muito bem colocado, a questão do conceito sobre arte pública, o conceito sobre monumento, de paisagem. Então, assim, foram conceitos bem trabalhados por ele. E aí eu digo o seguinte, que a cidade, como um ecossistema, é formado por diferentes elementos que coabitam o espaço urbano. Então, assim, a arte pública ela está presente nas cidades, em locais onde o público tem um maior acesso, um contato, sem a mediação de instituições, né, como museus, galerias, enfim. E essas obras, elas modificam o meio urbano, de modo permanente ou temporário, e são signos da visualidade artística e cultural da cidade, e contribuem, né, na construção da identidade dessa cidade. Então, essas obras estão dispostas nos espaços públicos das cidades, compõem sua organização espaço-temporal. Então, elas habitam tanto o espaço-tempo, né, e habitam também o imaginário dessas pessoas que transitam ou que habitam essas cidades. E essa interatividade entre arte, cidade e sujeito alimenta essa memória social, né? E garante que esses indivíduos que transitam ou que moram nessas cidades sejam portadores, né, de uma identidade cultural. Então, essa memória coletiva, né, ela é edificada aos poucos no decorrer do tempo. Então, desde os tempos mais remotos da história da humanidade, a cidade hospeda em seus logradouros públicos esses objetos, como Cirilo disse sobre os monumentos, que demarcam, sinalizam ou indicam que algo ou alguém do passado precisa ser rememorado. Deixa eu ver aqui, como é que eu vou passar? Pronto. Então, esses murais, monumentos ou esculturas de grande porte formam uma arte de escala mais abrangente, né? E acaba que essas obras constroem parte dessa imagem da cidade e constroem e constituem, né, o imaginário das pessoas que ali habitam e alimentando desse modo a memória coletiva, que, segundo Raul Bax, essa memória coletiva está intimamente ligada à cultura e à identidade de um determinado contexto espacial. E Nora também fala sobre essa questão, né, da imagem
dos lugares de memória que... Olha, deixa eu voltar aqui. Então, esses lugares de memória, né, essa memória coletiva, essa imagem da cidade, essa convergência, né, de conceitos, ela é super importante para a gente entender o conceito de patrimônio, o conceito da questão da preservação dessas obras e da educação patrimonial, que é basicamente o que eu vou falar um pouquinho hoje. Pierre Nora, ele fala sobre esses espaços, né, das cidades como espaço de inserção dessas obras como lugares de memória, e considera que a cidade é um documento da história, porque ela é constituída, né, de vários objetos, artefatos que estão convivendo com os habitantes, né, conosco, diariamente. E para que essa memória se perpetue, né, que a cidade é um documento da história, então essa memória ela precisa perpetuar de algum modo. Então nós precisamos utilizar vários meios, né? E a educação patrimonial é o principal, né, meio de conservação dessa memória das cidades, essa memória, essa preservação dos próprios objetos e da memória da cidade. Então, pensar a arte nos espaços urbanos é pensar nessa relação, né, que o Pierre Nora tanto fala desses espaços, desses lugares de memória, e o Kevin Lynch fala em A Imagem da Cidade, fala sobre a importância dessa imagem que cada um faz da sua própria cidade e de suas singularidades, né? Cada pessoa tem um vínculo especial com um determinado local da cidade. Então, ela guarda memórias e que ela apreende essa imagem, né, desse determinado local, que tenha que ela guarda essa imagem da infância ou de algum determinado momento de sua vida, né? Enfim. E aí, essa apreensão imagética individual, Lynch conceitua, né, como legibilidade da paisagem visual. Então, essa percepção da paisagem visual ocorre de modo diferente para cada indivíduo. E a imagem apreendida por essa experiência é moldada por suas vivências. Então, somente a partir dessas vivências é que cada pessoa vai dando significado a essas obras e a esses espaços, a esses lugares de memória. Então, a relação estabelecida entre o indivíduo e a cidade é também responsável por essas imagens mentais. Então, essa identificação com certos artefatos urbanos, Lynch define como imaginabilidade. Então, assim, esses lugares de memória, né, esses lugares da cidade, se transformam em espaços, então são dotados de significação à medida que a gente pratica esse local, essa cidade, a partir do momento que esses espaços são valorizados, são vivenciados. E Michel de Certeau, eu gosto muito de uma frase, de algumas frases, né, que ele diz, que ele tem em seu livro A Invenção do Cotidiano. Ele diz assim: o espaço é um lugar praticado. Assim, na rua geometricamente definida pelo urbanismo, é transformada em espaço pelos pedestres. Então, os jogos dos passos moldam espaços, tecem os lugares. Então, se a gente não vive, não pratica essa cidade, ela somente vai ser somente um lugar, mas não é, esse espaço ele não vai se tornar um lugar, na verdade, né? Não é um lugar... Ai, gente, desculpa só um pouquinho, estou um pouco nervosa. Eu ainda fico nervosa quando eu vou falar para vocês. Bem, mas essa tendência, né, esse pertencimento é uma tendência poética da obra inserida na cidade, e dela decorre essa noção de coletividade. Então, quando eu falo sobre essa questão da preservação e de tudo que ela precisa, né, precisa ver para que ela exista, a educação ela é primordial, ela é a base de tudo, né? Então, podemos considerar que o espaço urbano, detentor de um amplo repertório artístico, é esse documento da história. E o que nos parece efetivar-se viu os monumentos urbanos. Então, esses monumentos urbanos, eles são objetos que habitam esse imaginário
e então eles habitam esse espaço-tempo, esse espaço, né? Tanto no passado quanto no presente, e ainda se não se dependendo da nossa preservação, dependendo dessa nossa é, educação dos sentidos, né? Eles perpetuarão, que é isso que é a nossa intenção. Então, aqui, como o Cirilo também falou, né, sobre a questão do monumento, a Cristina Freire, ela fala o seguinte, que o monumento, no seu sentido tradicional, remete ao ausente, a um fluxo de tempo passado que a peça, através de seus símbolos, pretende rememorar, eternizar. Então, essas obras fazem parte dessa organização espacial, espaço-temporal da cidade. Elas são testemunhas do passado e ainda habitam o presente. Então, demarcam e desenham, né, esse espaço futuro. Eu acho interessante que o Paulo Freire ele fala sobre a questão dessa nossa primeira leitura do mundo, que é a própria cidade, apreender a cidade. Então, nós precisamos ler, para ler esse mundo, nós precisamos aprender essa cidade. Opa! Então, a educação patrimonial, como estratégia de conservação e preservação do monumento, a primeira prática que nós devemos, o primeiro pensamento que nós devemos ter é a questão da educação dos sentidos. Então, olhar a questão da conservação, preservação da arte pública, passa tanto por compreender a forma e história das obras, quanto por compreender a sua inserção em uma história social. Ou seja, não basta apenas a gente estudar a forma das obras, estudar a história das obras, quem foi o artista que fez essa obra, quem foi o artista que restaurou essa obra, quais são os dados, né, técnicos dessa obra. Não adianta apenas isso, e sim pensar sobre a inserção dessa obra em seu local, né, de origem, como que foi criada essa obra. Então, a educação patrimonial, ela vem desde pensar a obra enquanto obra e pensar a obra enquanto artefato social. Então, quando eu fiz o mestrado, né, estudei as obras do SAMU, e eu estudei principalmente a obra em frente à UFES, né, aquele mural da UFES em mosaico. Não adianta assim, estudar apenas a linguagem, né, do mosaico, arte pública, não. O que foi mais interessante e o que aguçou mais ainda esse lado da pesquisadora, Marcela, foi pesquisar, buscar, como Baxandal, né, diz, essa questão da história da obra, né? Quem foi o artista? Quem foi o artista que criou? Mas quais eram as intenções, né, os padrões de intenções? Então, buscar ver quais eram as questões que rodeavam o artista naquele momento que ele produziu a obra, quais foram os impactos sociais que fizeram com que ele criasse aquela obra naquela conjectura, daquele modo e com aquela história que foi retratada. Então, assim, e a educação patrimonial, ela tem que sensibilizar, o principal objetivo, né, é sensibilizar os alunos, os educandos ou a sociedade em geral, de modo com a educação não formal também, se atentar para que essas obras elas sejam lidas, né, elas sejam vistas por completo e não apenas o seu caráter formal. Então, assim, muitas linhas, né, compõem essa escritura visual da cidade, né, que é não verbal, como Paulo Freire disse, né, que a gente precisa aprender com a cidade, precisamos ler a cidade. Então, a materialização, né, desse percurso, dessas obras, né, desse percurso físico e cultural, ela que fica para as gerações posteriores, elas que edificam a paisagem visual das cidades contemporâneas, é o que trata-se do patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural ele é constituído por bens, seja de natureza material, seja de natureza imaterial, possuem referências identitárias, né,
que objetivam sinalizar o passado para outras gerações futuras, né? Então, assim, o patrimônio cultural ele tem esse caráter, né, de passar essa herança do passado para o futuro. Aqui. Então, aqui eu coloquei uma definição de patrimônio cultural, já que nós estamos falando sobre educação patrimonial. Então, de acordo com a Constituição Federal de 1988, constitui o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, e aí que vem a grande questão que eu falei anteriormente, que são portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E daí temos vários tipos que incluem, né, que sejam os modos de criar, de fazer, de viver, as criações artísticas, científicas, tecnológicas, enfim, aí temos um grande grupo, né, de valores que também são estabelecidos para que esses bens sejam considerados portadores desse título, né, de patrimônio cultural. Bem, então, assim, mas eu acho que o mais importante para nós, enquanto educadores, nós precisamos, como o Paulo Freire já disse, precisamos ler o mundo. E esse processo de preservação desses bens tem origem no modo de olhar, no modo de olhar a cidade. Então, nós, enquanto educadores, temos a grande tarefa de mediar, né, essa educação do olhar. Então, essa educação do olhar, ela precisa estar presente, né? Ela precisa estar presente desde a base, desde a educação infantil, como mais à frente a Ciliane, né, a Fabíola irão falar sobre esse assunto também. Mas essa educação do olhar, ela precisa ser feita trabalhada com muito carinho e com muita atenção. Então, deixa eu botar aqui. Então, o Cirilo falou na primeira aula e definiu essa questão do ato de ver, né? A diferença entre ver e olhar. O ato de ver é muitas vezes mecânico. Vemos onde pisamos, o que comemos, o que vestimos, mas, enfim, para muitos de nós isso passa imperceptível. Mas já enxergar as sutilezas, né, requer um treino, que é um olhar sensível. E olhar paisagens da cidade, o colorido das flores, no caso, seria esse olhar. Então, esse exercício do olhar, de aprender a olhar. E daí, a partir dessa experiência, né, que os alunos passam a aprenderem a olhar, esse outro modo de olhar, essas obras que estão presentes no cotidiano das cidades, a partir dessa experiência, esses sujeitos, né, esses alunos, educandos, são capazes de reconhecer e compreender e ressignificar essas memórias desses locais. Então, passam a olhar com mais afeto, como disse a Heloísa na palestra passada, que a afetividade ela é primordial na mediação, então, da obra de arte pública, né, para com os alunos, para que essa obra ela seja apreendida, ela seja olhada mesmo, né, ela seja vista com outro olhar. Então, eu acho que, nesse sentido, daí resiste a importância de assegurar a preservação desses bens. Então, a partir do momento que a criança tem um afeto, cria um laço afetivo com essas obras, a manutenção, né, tanto da integridade física quanto da memória dessa obra, teremos mais êxito, né, digamos assim. Então, faz-se necessárias ações de salvaguarda que visem a ressignificação da memória e dos valores que o caracterizam como monumento. Porque muitas obras, essa questão dos valores, algumas obras, como nós fizemos nosso terceiro livro, inicialmente elas não são criadas não são monumentos intencionais, elas não nasceram originalmente com essa intenção de serem monumentos, né?
Algumas sim e outras não. E aí o Cirilo explicou na primeira aula como o Tigrão de Guarapari, que não nasceu com essa, é um monumento, está se tornando, né, um monumento não intencional devido à vontade popular. Então, esses valores de apreço, de identidade, todos esses valores que estão impregnados nessas obras, tornam essa obra, né, um monumento, edificam essa obra como um monumento. Bem, então aqui eu coloquei uma citação do Paulo Freire que fala sobre a questão da educação. A educação, a tarefa educativa das cidades se realiza também através de sua memória. E sua memória não apenas guarda, mas reproduz, estende, comunica-se às gerações que chegam. Seus museus, seus centros de cultura, de arte, são a alma viva do ímpeto criador, dos sinais da aventura do espírito. Então, assim, existem, em primeiro lugar, precisamos aprender, né, aprender a ver a cidade, a olhar a cidade posteriormente, e devemos pensar também, como educadores, que a primeira tarefa seria aguçar o olhar dos educandos, e devemos pensar também que a educação ela se divide em duas partes, né? Na educação das habilidades, na educação das sensibilidades. Então, sem a educação da sensibilidade, esse modo de olhar, né, nós podemos proporcionar outras vivências para esses alunos para que ele possa desenvolver essa sensibilidade ao olhar as obras de arte, né, urbanas em seu meio público. Então, nós só conseguimos ver aquilo que temos plena consciência da sua existência, pois a partir de então aquilo se materializa diante de nossos olhos. O Cumming, ele fala que é a mesma coisa que olhar, que ver não é a mesma coisa que olhar, pois para olhar necessitamos apenas abrir os olhos, enquanto que para ver necessitamos abrir a mente e ver o intelecto. Então, nós temos algumas questões aí relacionadas à arte pública, que não é somente o poder público, né, que nós precisamos mais ações públicas, tanto do poder público, quanto de professores no ensino formal, quanto de professores no ensino não formal, e de diferentes setores da sociedade, na interação estabelecida entre o saber e as diversas formas de interpretação, né, acerca do patrimônio, porque compreendemos que essa interlocução passa pela educação patrimonial. Então, não adianta apenas nós, enquanto pesquisadores do LEENA, produzirmos conhecimento acerca da arte pública capixaba, e esse conhecimento está restrito à universidade. E para isso que nós estamos aqui fazendo essas formações, para isso que nós estamos buscando compartilhar esse saber adquirido, né, durante a pesquisa, nesses últimos 12 anos, eu acho, mais ou menos, da pesquisa, porque a interpretação patrimonial, ela passa eminentemente pela educação patrimonial. Então, para que essa informação chegue ao público, né, de maneira eficaz, ela tem que ser feita por nós, né, ela tem que começar por nós. Bem, então, assim, o tratamento conceitual do termo da educação patrimonial, ele consagrou-se no âmbito brasileiro na década de 90, onde teve a publicação desse guia básico de educação patrimonial, né? Então, que foi publicado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí, sobre educação patrimonial, ele faz a seguinte definição: trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural, como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da educação patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização,
de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto desses bens e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural. Então, eu coloquei essa definição, né? Eu quis trazer exatamente deste primeiro guia de educação patrimonial que foi feito, né? Foi realizado em 1999. Então, ele foi o primeiro, e esse material ele traz uma quantidade de experiências, né, de professores muito rica, e eu achei muito interessante mostrar para vocês. Inclusive, eu criei uma pasta no Google Drive e com esse livro e com algumas outras publicações, e eu vou disponibilizar para vocês depois o link, até depois que acabar mesmo a palestra, eu já disponibilizarei lá no grupo o link, que aí vocês podem fazer o download. Então, tem vários materiais do IFAM, trabalhando a questão do inventário participativo, então trabalhando a questão de fichas de inventário na própria escola, com a saída dos alunos na cidade, no bairro que moram. Então, é muito interessante, tem todo esse material já nessa seleção que eu fiz para vocês. Então, e aí eu coloquei aqui, deixa eu ver rapidinho, aqui eu coloquei, não sei se vai dar para ver muito bem, mas é só um pequeno extrato, né, dessa metodologia, que é a do Guia da Educação Patrimonial, do IFAM, que ele mostra algumas etapas, né, que podemos seguir ao trabalhar os monumentos culturais em sala de aula, o patrimônio cultural. Então, aqui é um quadrinho com um breve resumo. Então, ele fala, né, sobre a primeira etapa, que seria a observação. Então, quais seriam as atividades, né, que seria esse exercício de percepção visual, os objetivos, identificação do objeto. Então, ele mostra exemplos práticos, né, não somente na teoria, mas como que pode ser feito no dia a dia na sala de aula. Então, ao educar na educação patrimonial, como nós podemos lidar com esses conceitos, né, que são postos, de tombamento das obras, o que é o tombamento, o que é o patrimônio material, imaterial, essas características, essas definições, tem tudo isso nesse guia e em outros materiais também que eu coloquei lá eu vou disponibilizar em outros documentos lá no Drive. Então, aqui a segunda etapa seria o registro, então, através de desenhos, descrição, gráficos, fotografias. Então, o primeiro passo, vamos supor, né, vamos sair com os alunos, fazer um roteiro temático pela cidade. Então, a partir desse momento, eu até estava junto com o Cirilo, com a Ciliane, enfim, com o grupo, nós estamos fazendo alguns roteiros. Então, na cidade de Vitória, por exemplo, do centro que vai aqui próximo à estação, a rodoviária, até lá no Índio Araribóia, até no Saldanha da Gama. Então, durante esse percurso, né, do Centro Histórico de Vitória, quais são as obras que tem nesse trajeto que dizem respeito, por exemplo, às questões histórico-sociais? Então, quais são as obras que remetem à temática religiosa, ou então à temática étnico-racial? Então, dá para poder fazer percursos dentro da cidade. Lógico que, assim, Vitória tem muito mais monumentos, mas, como a Heloísa disse, lá, por também ser uma cidade um pouco menor, Colatina, os alunos do dia a dia também já conseguiam fazer esse itinerário afetivo, né? Então, tinham esse contato com essas obras mais de perto. Então, Vitória, por ser um pouquinho, né, ter mais obras, é um pouco mais fácil de ter essa quantidade de monumentos, que dá para separar por todas essas categorias. Mas é muito interessante, porque aí eu, inclusive, consegui aplicar isso numa escola que eu estava trabalhando, e fiz esse passeio virtual, esse itinerário virtual com os alunos, e eles foram fazendo a pesquisa, preenchendo algumas fichas,
inclusive a ficha que nós disponibilizamos, né, com algumas informações técnicas para o próprio site, enfim, então essa observação, esse registro, e daí vem a terceira etapa, que seria uma exploração, então analisar um problema, né, um questionário, ou então relatórios, e a terceira etapa seria essa apropriação, né, então esse envolvimento afetivo que o aluno teria, colocaria, né, em prática, de que maneira, né, se seria através de uma pintura, através de uma escultura, enfim. E aí essa tabela está disponível lá nessa publicação. Então, essa publicação ainda tem o objetivo de incentivar o conhecimento, a valorização e, consequentemente, a preservação do patrimônio cultural brasileiro. E, além de abordar os conceitos teóricos, como eu disse, eles fundamentam essa proposta metodológica, né, que foi esse quadrinho que eu apresentei, mas, além disso, eles colocam muitas outras metodologias à disposição e que nós também podemos ter acesso a inúmeras metodologias. Basta ter um bom planejamento e conhecer as obras de arte, né? Então, para isso nós estamos aqui e fazendo essa formação para conhecer um pouco mais de nossa cultura, nossa identidade, que está presente nas obras de arte públicas do Espírito Santo. Bem, então, visando, né, um amplo e abrangente conteúdo, envolvimentos ao conteúdo simbólico desses bens, essas estratégias didáticas integram a metodologia proposta e elas são acompanhadas por atividades. Então, esse guia, por exemplo, eu estou explorando mais esse guia só para poder dar pelo menos um subsídio para iniciarem, né, esse início conceitual da educação patrimonial. Eles trazem essa conceituação sobre o que é um bem, o que é um tombamento, o que é um patrimônio material, mas também traz essa questão da aplicação nas escolas, como são os roteiros pedagógicos, enfim, metodológicos, como que essas atividades pedagógicas podem ser aplicadas no dia a dia de cada escola, né? Bem, aí, agora eu acho que eu vou, já falei bastante, enfim, vou falar sobre o que mais eu tenho um domínio. Bem, eu acho o seguinte, que como prática, né, que nós estamos aqui para poder conhecer um pouco mais da arte pública capixaba, e aí nós temos participantes de vários municípios, né, principalmente do Centro-Oeste, que o projeto em questão está sendo voltado para lá, mas nós temos gente de todo o Espírito Santo. E eu acho que uma das maneiras da questão da educação patrimonial, ela está centrada, ela é uma das etapas do projeto Arte Pública Capixaba. Então, eu vou falar de maneira geral do projeto, rapidamente, só para chegar no último item, que é o que eu quero focar também e apresentar para vocês de modo mais claro a questão do nosso site, que pode ser utilizado por vocês em sala de aula, aplicando essa metodologia, né? Por exemplo, essa metodologia do IFAM ou outras sobre a questão da educação patrimonial. Então, aqui vocês já devem ter visto esse quadro que fica lá no site do artepublicacapixaba.com.br. Então, a Arte Pública, ele nasceu assim, em 2011, não nasceu efetivamente em 2011, porque o Cirilo, com outros orientandos, tiveram estudos anteriores, né, falando sobre essa temática, mas nós começamos a chamá-lo dessa maneira, enfim, e aí nós definimos esse projeto em 3 etapas. A primeira é essa cartografia, né, esse inventário dessas obras. Então, nós viajamos quase todos os 78 municípios do estado, inventariando, fotografando todas as obras que tem nas ruas, as obras que são acessíveis, né? E assim, lógico que nessas visitas a gente não conseguimos
né, aprender, visitar ou fotografar todas as obras, mas a grande maioria nós conseguimos, e algumas cidades nós revisitamos, outras nós já precisamos visitar novamente, porque é um trabalho sistemático e contínuo, né? E a segunda etapa desse trabalho, ele consiste nessa análise crítica e conceitual sobre as obras, seja individualmente ou analisadas em conjunto, porque a partir do momento que a gente levanta esse material, aí nós começamos a buscar as informações, à medida que buscamos as informações, começamos a achar alguns detalhes, uma coisa ou outra, e aí nós temos que fazer essa produção teórica, né? Que não basta o inventário pelo inventário, e a nossa contribuição é produzir conhecimento, gerar conhecimento acerca dessas obras. E a terceira etapa, que é onde eu gostaria de chegar, é essa questão da difusão do acervo, e essas estratégias de arrebatamento afetivo, como a Heloísa disse, né, que a nossa pretensão é criar favorecer que as crianças, né, criem laços afetivos com essas obras, porque a partir daí, né, nós podemos vislumbrar essa questão da conservação e da preservação dessas obras para um futuro, resguardando assim a sua integridade, né? Vou beber um pouquinho de água. Bem, nessa terceira etapa do projeto, nós temos aqui, então, o Centro de Documentação do LEENA, que é o CEDOC LEENA, que a gente chama assim, né, o nosso, todos os arquivos, essa organização desse material, né, enfim, esse centro de documentação, nós estamos criando ele diariamente, né, e organizando também. Então, o kit paradidático, né, experimental paradidático, qual será apresentado nas oficinas presenciais, e também o João irá apresentar uma palestra daqui a algumas semanas, falando mais, se aprofundando mais sobre essa questão do kit experimental, o próprio curso de formação, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, e a plataforma virtual. Então, essas quatro vertentes, né, da terceira etapa, ela constitui essa etapa de educação patrimonial, né? Então, cada qual com a sua característica, mas todas elas estão contribuindo para essa área de conhecimento, né? Então, aqui na primeira etapa, eu vou mostrar rapidamente essas fichas de inventário, né, que nós seguimos a metodologia do IFAM. Então, cada obra, nós buscamos informações, temos as fotos. Então, o IFAM já existe todo um roteiro, né, um procedimento metodológico para inventariar essas obras. Nós adaptamos a ficha de acordo com as necessidades, né, para as obras artísticas, mas sempre seguindo esse modelo. Então, aqui nós temos um exemplo de uma obra, que é a obra do Tigrão de Guarapari. Então, nós fazemos essa pesquisa bibliográfica, essa pesquisa de fotos antigas, enfim, até preencher toda essa ficha. A segunda etapa, então, que eu disse, é essa análise crítica conceitual das obras. Aqui, para ilustrar, eu coloquei os livros, né? Então, nós aqui temos o primeiro livro, sobre os mosaicos murais, do Rafael Samu. Aqui, o segundo livro, sobre os azulejos murais, de Marian Rabelo. Aqui, o terceiro livro, A Atenção Arte, no qual nós falamos sobre as esculturas espontâneas, né? E aqui o último livro, que foi publicado agora, recentemente, chama Prelúdios de um Herói, e nós temos alguns textos que versam sobre essa questão da arte pública capixaba e sobre alguns mitos, né, e heróis apagados da nossa história. Bem, então, sobre a difusão do acervo, nós temos o centro de documentação. Eu coloquei aqui essa imagem só para vocês conhecerem, né? Vamos supor, a questão a imagem da Iemanjá. Então, nós temos todo um acervo de imagens que vai desde obras, fotografias mais antigas. Por exemplo, dela, eu já tirei várias fotos em vários anos, então vamos separando por pasta, tem toda essa questão mais de organização, né?
Aí a terceira etapa é o kit experimental paradidático, aqui temos a foto das primeiras peças, mas o João vai falar sobre isso depois. Aí aqui a terceira etapa, que é a difusão, eu aproveito e já faço a chamada para as próximas palestras, né, que será do Douglas e da Júlia, na próxima semana. Então, o curso de formação para professores, essa é o segundo curso, né? O primeiro foi em 2021, se eu não me engano, isso, 2021. Então, esse é uma das estratégias de difusão também, né, do acervo, e é uma estratégia de preservação e de educação patrimonial. Bem, e aqui eu coloco Opa, deixa eu ver. Acho que deu alguma coisa, algum probleminha. Mas o site Arte Pública Capixaba. Aqui, então, o site Arte Pública Capixaba. Eu vou mostrar o site diretamente lá na internet, que eu acho que deu uma desconfigurada aqui, Evandro, bem que você falou. Mas aqui eu estou mostrando no site, nós temos a biblioteca virtual. Então, a biblioteca, eu sugiro que vocês acessem, porque a biblioteca, nós disponibilizamos muitos artigos, os nossos livros, disponibilizamos também as dissertações de mestrado, uma tese, acho que umas teses de doutorado, artigo em análise, artigo em periódicos, relatórios de pesquisa. Então, temos uma grande quantidade de material disponível para vocês acessarem e efetuarem o download. Então, é uma boa fonte de pesquisa para que ajude vocês em sala de aula. Aqui eu coloquei uma amostra do que é o nosso acervo, né? Então, deixa eu só passar o mouse aqui. Aqui, por exemplo, olha, mostra a primeira página, né? Você entra no acervo, que é aqui em cima, já vai abrir aqui, vai ter o nome do município. E ao clicar no município, como Serra, ele vai abrir uma outra página mostrando uma miniatura das obras com o nome da obra, né? E a tipologia. E ao clicar sobre a obra, vai abrir essa outra ficha, que é a ficha da obra, que dá para perceber que ela é bem extensa, né? Então aqui tem todos os dados, né? Nem todas as obras têm todos esses dados ainda, mas no futuro a nossa pretensão é que essa ficha ela esteja bem completa de cada obra, para que vocês tenham acesso a esse material que é bem, bem amplo e diversificado. Deixa eu ver, acho que deu uma desconfigurada mesmo, Evandro. Bem, eu acho que vou mostrar lá no site depois o restante. Então, nós esperamos que esse material, né, tanto o material da pesquisa, né, durante todo esse tempo, que está no site e que nós estamos disponibilizando através das oficinas, das formações, e que será disponibilizado também, né, será compartilhado nas oficinas, que esse material seja um aliado, né, ao trabalho de vocês enquanto professores da educação básica e torne-se um material complementar nas aulas de história, arte ou qualquer outra disciplina que envolva o assunto. Então, o objetivo é propiciar novos olhares sobre essas obras. E onde será possível, né, só assim será possível acionar essas relações de conhecimento e afeto através, né, e por meio dessas obras. Então, assim nós podemos assegurar esse potencial para esse patrimônio cultural ter seu futuro resguardado. Eu coloquei aqui uma imagem que é assim, eu gosto muito tem uma música que é do Arnaldo Antunes, que chama O Seu Olhar, que fala que o seu olhar melhora o meu. Acho que todo mundo conhece essa música, eu não vou cantar porque eu sou uma péssima cantora, mas eu coloquei essa imagem porque a partir dessa obra foi que o meu olhar começou a ser melhorado, digamos assim. E isso só ocorreu por conta de um docente que todos nós conhecemos, que é o Cirilo. Quando eu iniciei
como aluno especial no mestrado, eu nem tinha um objeto de pesquisa, mas eu sabia que eu gostava de mosaico. E eu queria estudar um artista lá do Rio de Janeiro, enfim. E ele falou, mas por que você quer estudar um artista de lá se você tem essa obra aqui? Então, ele ajudou, né, me ajudou a ver com outros olhos, né? Enfim, e eu faço esse agradecimento, porque se não fosse por ele, se não fosse por esse professor, né, que me ajudou a trilhar esse caminho, acho que eu não estaria aqui hoje. E quando nós conversamos na semana passada, ó, na terça-feira, com a Heloísa, e a obra do Rafael Samu, né, só para lembrar, alguém falou, não vou me recordar o nome, sobre a obra do mural do Yacht Clube lá de Colatina, que também, só voltando aqui um pouquinho, vou falar sobre a questão da conservação, né? Então, a obra do Samu está aí, está precisando de ser restaurada, de ser... porque ela, há muitos anos ela já vem, na verdade, desde a hora que ela foi instalada, ela tem problemas na sua estrutura, então ela precisa ser restaurada. Eu e o Celso Adolfo, junto à própria UFES, nós já estamos pensando em tentando viabilizar recursos para essa restauração. E como vocês perguntaram na terça-feira, essa obra é lá do Yacht Clube de Colatina. Então, o Yacht Clube, houve um processo, né? Foi a Simone, né, ou a Heloísa, que me falou. É, a voz foi embora. Falei demais. Mas o mural lá de Colatina, houve um processo, um problema, né, entre a prefeitura e o próprio Yacht Clube, que o Yacht Clube estava fechado, então houve um processo e aí ele seria demolido. Só que por questões judiciais ele não pôde ser demolido e a demolição foi parada pela metade e a obra está quase que inteira, pelo menos quando eu tirei essa foto, né? A única coisa que faltava era um peixe. Aqui, ó, incrivelmente, uma pessoa foi lá e tirou o peixe para poder fazer, sabe-se lá o quê, né? Colocar em casa. Mas, enfim, eu trouxe essa imagem só para lembrar que, assim, é possível restaurar essa obra, tirar essa obra desse local e colocar em outro? Sim, é possível. E eu já fiz isso, eu não, né? O Celso Adolfo, que é um artista restaurador, nós já fizemos um projeto que eu coordenei. Eu trouxe as fotos aqui só para vocês conhecerem. Uma obra, ela estava assim, ela seria demolida e nós fizemos um projeto via Secult e conseguimos retirar a obra do local, tá vendo? E depois a obra passou por todo um período de restauro. E aí, isso assim, foram 6 meses limpando essa obra manualmente, vendo quais eram os problemas, os fungos, tá vendo? Quais eram a quantidade de tecelas que foram perdidas. Na época, o SAMU ainda estava vivo e acompanhou esse processo de restauro e a obra foi restaurada. E olha como que a obra ficou. Lógico que ela teve que passar por algumas... Aqui, ó, nessa barrinha aí azul, ela é uma cor nova, que o próprio artista preferiu fazer a inserção de uma nova cor do que colocar uma cor que fosse muito, muito, muito diferente. Ele preferiu colocar aí, fazer uma barra do que saltear essa cor aqui para cima, enfim. Mas é possível restaurar uma obra dessa, como a do Yacht Clube, e eu termino a minha fala aqui nesse momento, que já está dando quase a hora, eu quero conversar com vocês. Deixo aqui as minhas referências, né? Então, algumas das obras que eu usei como, né, nessa apresentação. E muito obrigada, né, à UFES, ao LEMA, ao Projeto Arte Pública e à FAPES por apoiar esse projeto. Então, vamos responder algumas perguntas. Quem tem perguntas aí para a gente? Deixa eu ver. Evandro, me ajuda aí a ver quem tem perguntas aí para trás.
Douglas, ajuda aí para ver quem tem perguntas. Alguém levantou a mão? Quem foi? Simone? Simone, ela tá por aqui? Deixa eu ver. Maria de Fátima, obrigada. Eu fico nervosa sempre, né? Mas aí depois a gente vai esquentando. Maria Cláudia, parabéns pela sua apresentação. Obrigada por compartilhar seu conhecimento e experiência. Obrigada, Maria Cláudia. Estamos à disposição, tá? E eu vou compartilhar com vocês o link lá da. Vou até colocar aqui logo, olha, quem já quiser salvar, é o link do Drive. Ó, e aí vocês já podem copiar, mas eu vou colocar lá também, tá? Já vou disponibilizar aqui. Já tem várias obras que eu já coloquei lá para vocês, já podem baixar. Ah, Wanda, obrigada. Roseli, Rosemary, Maria de Fátima, Patrícia, obrigada, Juliano. Bem, se eu acho que se ninguém mais tiver perguntas, eu ia colocar muitas outras imagens, mas eu falei, nossa, o tempo é pequeno, é curto, mas nós vamos. Ah, o site. Evandro, como é que eu compartilho aqui? Deixa eu só mostrar uma coisa rapidinho no site. Compartilhar a tela? Isso, vai na opção de compartilhar a tela. Conferência no Mozilla. Deixa eu ver. Aí vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver, Evandro? O site? Sim, está aparecendo perfeito aqui. Perfeito, né? Então, o site, aqui em cima, então, fala sobre o projeto. Aqui, então, fala sobre o projeto, conta um pouquinho da história, né? Fala sobre os objetivos, as etapas, os idealizadores, os membros ativos, né? Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais de nossa equipe, lá do Leena, aqui nós temos o nome de todos eles que estão ativos no momento. Aqui embaixo tem um botãozinho que tem os membros inativos, que durante todos esses anos tivemos muitos pesquisadores que passaram, né, muitos bolsistas que participaram com a gente, contribuíram de alguma maneira para o projeto. Aqui, então, foi como eu disse, né, o acervo ele está dividido por municípios, né? Então, tem algumas obras que ainda não estão aqui, foi o que eu disse na primeira palestra, mas é porque nós estamos alimentando esse site ainda, são muitas obras. Então, se eu clicar aqui em Vitória, eu vou ter uma lista geral aqui das obras, olha. Na verdade, se eu clicar, deixa eu ver aqui, então se eu botar aqui embaixo tem o site ainda está passando por atualização, nós temos um novo membro, que é o Vinícius, que vai ajudar, né, a reestruturar o site, que tem alguns problemas, e é assim, a gente vai construindo ele aos poucos. Bem, então aqui eu vou colocar, por exemplo, em Colatina, que já é uma cidade do Centro-Oeste, né, como da Heloísa. Aqui nós temos, olha, esculturas da Turma do Chaves, Roberto Carlos, todas essas obras, né, o triciclo gigante que ela mostrou. Então, se eu clicar aqui no triciclo, a ficha da obra, ela aparecerá com várias imagens, né? Então, aqui nós temos uma ficha, descrição da obra, dados históricos, dados de conservação da obra, quem fotografou. Então, se eu passar aqui, eu tenho várias fotografias da obra. Então, é um material assim que vocês podem utilizar, podem e devem utilizar, né? Está aqui para ser utilizado por vocês. Nós temos a biblioteca virtual, que eu falei, né? Então, aqui nós temos em destaque alguns livros, o meu livro do SAMU, o livro Atenção Arte e o livro Prelúdios de um Herói. Mas, para pesquisar uma obra em específico, coloque aqui, buscar item. Então, se você quer um texto
deixa eu ver, do Araribóia, vamos colocar assim, Araribóia. Começou a digitar, já vai aparecer. Qual? Da Iemanjá, por exemplo. Iemanjá. Não, Iemanjá, opa. Vamos. Iemanjá. Ao colocar aqui já aparece, ó, quais são os textos que tem falando sobre a Iemanjá. Então, ou se eu quero os textos que tem da Ciliane, Ciliane, nossa minha companheira de pesquisa. Então, todos os artigos que eu escrevi com ela, com o Cirilo, que tem o nome dela, já aparecem aqui. Então, dá para fazer uma busca. Futuramente, nós vamos tentar fazer essa busca um pouco mais dividida, então, por periódicos, somente artigo em periódico, somente artigo em anais. Uma outra parte muito interessante é o glossário. Então, aqui nós temos termos que são um pouco mais próximos, né, da nossa questão da arte pública. Então, de técnicas que são mais intrínsecas, né, atribuídas a essas obras. Então, por exemplo, o que é uma obra em alto relevo? O que é obra bidimensional? Então, se eu clicar aqui em bidimensional, ele já vai aparecer escultura executada em 2 dimensões. Busto, o que é um busto? Então, aí vem a descrição todinha do busto. Então, aqui tem alguns termos, né, para vocês pesquisarem. Agora, o que é mais interessante, que eu acho que é mensagem futura do que virá, né, para o nosso site, aqui na página inicial tem uma carta de navegação, e aqui nós teremos futuramente os itinerários temáticos, que são esses roteiros que eu falei com vocês, que nós estamos formulando. Uma outra parte muito interessante será essa parte educativa. Então, nós iremos disponibilizar alguns materiais nessa aba que será criada, e vocês poderão ter acesso a materiais que podem utilizar em sala de aula, que foram criados especialmente para esse uso. E aqui uma outra parte que ainda não está no site é o Colabore. Vamos supor que em Colatina, Baixo Guandu, tem alguma obra que você viu, né, uma professora, um aluno viu e que não está no site. Então, vocês podem enviar fotografias do site por meio desse canal, e aí nós iremos colocar essas fotos e iremos buscar informações da obra para colocar no site. Enfim, eu acho que o site tem muitas aplicabilidades, e eu espero que vocês tenham oportunidade de usá-los e usarem bastante. Mas eu acho que é isso. Acho que eu falei demais. Podemos usar o site Arte Pública para os alunos? Claro que pode. Já está aí à disposição. Vocês podem usar à vontade. Maravilhoso o site. Parabéns ao Leena. Maria Cláudia, gostaria de dar uma sugestão. Estou em Piúma. A Marcela disse que há professores de outras cidades aqui. Vocês poderiam contar conosco para desenvolver o trabalho em cada cidade. Eu me coloco à disposição para contribuir. Nossa, olha, vou querer sim. E a intenção é essa, criar uma rede de contatos, né, com os professores e vocês também com os alunos, e fornecerem materiais para a gente. Porque eu fui a Piúma, eu fui em Piúma, acho que foi 2015 ou 2016, eu não lembro, mas eu estive em Piúma e fotografei foi 2015, se eu não me engano. 2016. Aí eu fotografei as obras nesse ano, mas de lá para cá já mudou muita coisa, né? Então, assim, essa atualização também é necessária, porque a preservação, por exemplo, existe em Ubu, existe uma sereia que está no nosso livro. Quando eu fotografei a obra, a sereia estava com problemas de conservação, e logo depois, quando já estava às vésperas de publicar o nosso terceiro livro, a Atenção Arte, a obra mudou completamente. Assim, fizeram uma intervenção, que não seria uma restauração, fizeram uma intervenção na obra que descaracterizou a obra completamente. Então, assim, o que adianta eu ter um registro anterior, sendo que atualmente a obra está completamente diferente, né? Então, contamos com a ajuda de vocês, e vocês podem mandar fotos para a gente, sim,
E podem mandar, enquanto não há a aba no Colabore, podem mandar para o Arte Pública, para o e-mail artepublicacapixaba@gmail.com. Vocês podem mandar fotos com informações das obras, enfim, vai ser maravilhoso contar com a ajuda de vocês. Deixa eu ver mais alguma mensagem. Estou encantada, principalmente com a aula da Heloísa sobre a nossa cidade. Sim, a Heloísa apresentou a cidade de vocês maravilhosamente. Podemos usar o site? Podemos. Lucivane, que trabalha comigo na escola, obrigada pela possibilidade de resgate e restauração de uma linda arte da nossa memória colatinense. Infelizmente, Simone, a obra ainda não foi restaurada, né? Existe uma possibilidade de restauro, mas quem sabe aí no futuro, inclusive o Douglas já escreveu um artigo sobre essa obra, não foi, Douglas? Que eu já li. Enfim, mas é um projeto que eu também gostaria muito de pensar em fazer, de ter a possibilidade de ter recursos para fazer esse restauro. Castelo não está representado, vou colaborar. Nós temos foto de Castelo, mas se você quiser mandar para a gente, Shaira, né? Pode mandar, porque talvez as fotos ainda não estão no site, mas mande para a gente as fotos que nós já vamos colocar, e aí nós vamos colocar com a autoria da pessoa, de vocês, né? Na foto, quem fez a foto, é só mandar para a gente. Show, Heloísa. Então tá, gente, eu acho que eu vou encerrar por aqui, né? Terminando com essa questão do site, mostrando essas obras e agradecendo a todos vocês pela paciência, por aguentar meu nervosismo, mas principalmente por estarem compartilhando esse momento, né, de interação, e espero ter colaborado um pouquinho, né, nessa grande jornada que nós estamos empreendendo, que é o nosso curso de formação, e até terça-feira com o Douglas, tá bem? Um abraço, espero que todos tenham feito a lista de presença, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.